Bem, vamos falar sobre diuréticos. Para falar sobre os diuréticos, a gente tem que lembrar sobre a estrutura fundamental do rim, que é o néfron. O néfron ele é formado pelo glomérulo, túbulo contorcido proximal, a alça de Henle delgada, descendente, alça de Henle delgada ascendente e alça de Henle espessa, porção espessa. Túbulo contorcido distal, que então dá no tubo coletor. A função do rim é basicamente depuração, né? A formação da urina, onde a gente vai ter a excreção de eletrólitos e várias substâncias que podem ser nocivas se ficarem acumuladas no nosso organismo, né? Nessas estruturas, cada parte vai ter uma função. Por exemplo, no túbulo contorcido proximal vai ter muita reabsorção de água e sais. Nessa porção delgada da alça de Henle descendente vai ter muita absorção de água. Aqui eu vou ter muita absorção, nessa parte espessa, eu vou ter muita reabsorção de sódio e cloro, sem absorção de água. Ou seja, o transporte vai ser ativo. No túbulo contorcido eu vou ter o restante, né, de reabsorção de água e a concentração da urina. E no tubo coletor, que é a parte final, vai dar um restante de reabsorção de água e eletrólitos, enfim. Por que a gente utiliza diuréticos para tratar a hipertensão? Bem, a gente tem que lembrar que a pressão arterial ela vai ser o produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E o débito cardíaco vai ser justamente o volume sistólico, ou seja, o volume que o coração ejeta no final da sístole, vezes a frequência cardíaca. Para entender o volume sistólico, a gente tem que lembrar que o sangue ele é formado pelo plasma e pelas células do sangue, né? Eritrócitos, leucócitos, enfim, plaquetas. E o plasma é basicamente água com proteínas. Então, se eu excreto mais água, eu diminuo o meu volume de sangue e de líquido, enfim, no nosso organismo. Logo, eu vou ter um volume sistólico menor. Dessa forma, eu vou diminuir o débito cardíaco e eu posso diminuir a pressão arterial. É uma estratégia para diminuir a pressão arterial. Bom, existem 5 classes de fármacos diuréticos. O primeiro que a gente vai começar são os inibidores da anidrase carbônica. Bem, lá no túbulo contorcido proximal, o primeiro aqui, ó, primeira estrutura tubular, a gente vai ter aqui uma membrana. Nessa membrana a gente vai ter um trocador de sódio e hidrogênio. Esse hidrogênio é um H+, né, um próton. E esses fármacos inibidores da anidrase carbônica, eles vão basicamente inibir a enzima que transforma o bicarbonato em água e CO2. Porque o que acontece? No lúmen, ou seja, dentro do túbulo contorcido, eu vou ter a excreção de hidrogênio, de prótons, porque é uma das funções do rim, o equilíbrio ácido-base do nosso organismo, ou seja, se a gente estiver num estado de acidose, ele vai liberar mais H+, para excretar na urina. Enfim, ele vai estar liberando esse hidrogênio e esse hidrogênio vai reagir com o bicarbonato presente na urina, que foi filtrada lá pelo glomérulo aqui, ó, nessa estrutura de filtragem. Então, eles vão reagir e vão formar esse bicarbonato. O bicarbonato ele vai ser catalisado pela anidrase carbônica, que é uma enzima, e vai formar a água e CO2. A água e CO2 elas podem ser reabsorvidas tranquilamente pela membrana do túbulo contorcido, tranquilamente, sem necessidade de transporte ativo, enfim. Essa água, quando ela atravessa o túbulo contorcido proximal, ela vai ser novamente catalisada pela anidrase carbônica dentro das células do tecido renal e vai formar novamente
o bicarbonato, que vai se dissociar, vai formar o hidrogênio e vai ter a reabsorção desse íon aqui. Esse íon é importante porque quando ele é reabsorvido pelo sangue, ele vai fazer as funções de tampão do nosso sangue, né? Enfim. E aí vai liberar esse próton. Esse próton ele pode ser jogado para o lúmen novamente. Em contratransporte, eu tenho o sódio entrando para dentro da célula. Quando eu utilizo fármacos que inibem a anidrase carbônica, eu vou inibir a formação de água. Essa água não vai passar pelo túbulo contorcido. E eu não vou ter a ativação desse trocador aqui, porque o meu gradiente de bicarbonato, de hidrogênio, eles vão estar estáveis no mesmo lugar. Porque olha aqui, eu não estou tendo a formação desse bicarbonato aqui para se dissociar. Logo, eu não vou ter a passagem de sódio. Portanto, o sódio vai continuar dentro do lúmen do túbulo contorcido e a água vai, por osmose, ela vai continuar presente no lúmen. Ou seja, a água ela não vai ser tão reabsorvida por osmose, né? Ela vai continuar no túbulo e vai ser excretada na urina. Os fármacos que vão agir inibindo a anidrase carbônica são a cetazolamida, metazolamida e diclorfenamida. Os amida. É importante ressaltar que esses fármacos eles vão alcalinizar a urina, ou seja, drogas ácidas elas vão ser mais excretadas, elas vão ser menos reabsorvidas da urina, ou seja, elas vão ser excretadas mais rapidamente do nosso organismo. Isso é uma interação importante. Bem, vamos passar para a segunda classe aqui, que são os diuréticos osmóticos. Esses diuréticos eles são um pouco diferentes. Eles têm que ser administrados por via endovenosa. Por quê? Porque eles têm uma alta osmolaridade, ou seja, eles têm uma capacidade de reter água muito forte. Então, o que acontece? Quando eu aplicar lá no paciente, quando eu administrar via endovenoso, pela corrente sanguínea, esses fármacos eles vão ser depurados, eles vão passar aqui pelo túbulo contorcido e eles não vão deixar que a água seja reabsorvida, porque eles vão se associar com a água. Logo, eles vão. A urina ela vai ser muito mais. Vai eliminar muito mais água. É uma estratégia para diurese, né? Os fármacos vão ser o manitol, a ureia e o glicerol. É importante ressaltar que por via oral eles não vão ser administrados. Por quê? Porque eles têm a capacidade de reter a água e eles vão acabar causando diarreia no paciente. Bem, vamos para a terceira classe, que são os diuréticos de alça. Esses diuréticos eles são os mais eficientes em eliminar sal e, consecutivamente, eles fazem a diurese, ou seja, eles vão eliminar mais água mais eficientemente. O mecanismo de ação do diurético de alça é basicamente inibir esse trocador C1 na alça de Henle, aqui ó, nessa porção espessa, onde vai ter o transporte ativo de sódio e cloreto. Eu vou ter um trocador aqui, o C1, que é um transportador ativo. Ele vai pegar o sódio, o cloreto e o potássio do lúmen do néfron e vai jogar para dentro das células do túbulo, no caso da alça, né? E o potássio ele vai sair aqui por diferença de osmolaridade, diferença de, enfim. É importante ressaltar que esses fármacos, quando eu inibo esse trocador C1, eu não vou ter a reabsorção aqui de sódio nem de cloreto, portanto, eu não vou ter a reabsorção de potássio. Logo, o potássio que está na célula, por diferença de potencial, ele vai acabar saindo. Ou seja, eu vou instaurar no paciente um quadro de hipocalemia. Ou seja, esses diuréticos, eles vão eliminar potássio.
Aqui, ó, eles excretam muito potássio. E os fármacos que vão agir vão ser o furosemida, ácido etacrínico, bumetanida e torcemida. Os NIDA, né? IDA e ácido etacrínico. Eles são os mais eficientes, mas eles têm essa desvantagem de liberar muito potássio, de eliminar muito potássio, né? Então, isso é importante de ser levado em consideração, porque esses fármacos eles não podem ser utilizados por longos períodos, ou seja, o paciente ele tem que estar com uma crise de hipertensão para a gente utilizar o furosemida, por exemplo, que é o mais utilizado, o protótipo. E porque eles vão instaurar no paciente um quadro de hipocalemia, ou seja, o paciente ele vai ter menos potássio, ele vai estar excretando muito potássio no organismo. E isso pode causar um quadro de arritmia, porque o potássio ele é importante para as nossas células para manter o potencial de ação e tal, enfim. É isso. Quarto e penúltimo, diuréticos de túbulo contorcido distal. Eles eliminam o potássio num nível menor. Eles são os diuréticos tiazídicos, né? O hidroclorotiazida, clorotiazida e clortalidona. Eles inibem o cotransporte de sódio, cloreto no néfron. Eles inibem a reabsorção de sal. Basicamente, esse é o mecanismo de ação. Quando eles inibem o cotransporte de sódio e cloreto, a água que está presente na urina, ela não vai ser reabsorvida com facilidade. Por quê? Porque é preciso manter uma osmolaridade dentro do túbulo contorcido. Aliás, dos túbulos, né? Do néfron. Eles aumentam a reabsorção de cálcio. Isso é importante porque pacientes que têm problemas com fragilidade óssea, tipo osteoporose, podem ser utilizados diuréticos tiazídicos para tratar essas patologias, né? Por quê? Porque quando eu utilizo um diurético tiazídico, ele vai aumentar a absorção de cálcio, consecutivamente o paciente ele pode ter uma melhora no quadro. Eles reduzem a secreção de ácido úrico, ou seja, a gota pode ser um efeito colateral de utilizar esses medicamentos. O que é a gota? A gota é a deposição de ácido úrico em articulação, em osso, e isso pode causar um quadro de inflamação. Enfim, não é o foco. E por último, a última classe, que são os diuréticos poupadores de potássio. Esses podem ser utilizados a longo prazo, mas eles não eliminam com eficiência o sal, ou seja, eles não são eficientes para reduzir a pressão por si só. Então, eles vão ter que ser utilizados em conjunto com outro fármaco antihipertensivo, por exemplo, um beta-bloqueador, uma dihidropiridina, né? Enfim, bloqueador de canal de cálcio, são as dihidropiridinas, né? O mecanismo de ação são duas formas. Ou eles inibem os canais condutores de sódio no tubo coletor, ou seja, a última parte aqui do néfron. E por que eles não são eficientes? Porque olha aqui, a urina ela já passou por todas essas estruturas aqui, ou seja, toda a água que já estava aqui, ela já foi reabsorvida. Então, o que restou aqui é uma água muito pouca água para ser reabsorvida. Então, por isso que eles não são tão eficientes. Retornando. Eles podem inibir os canais condutores de sódio, ou seja, lá na parte final, eles vão inibir a reabsorção de sódio e, consecutivamente, vão eliminar mais água. Ou eles podem antagonizar a aldosterona, no caso do fármaco aqui, a espironolactona. Quando eles antagonizam a aldosterona ela é importante para quê? Para eliminar potássio e para aumentar o nível de trocadores no tubo coletor, no túbulo contorcido distal, essas últimas estruturas aqui do néfron, para aumentar a reabsorção de sódio. Quando antagoniza a aldosterona, vai impedir que a aldosterona
secrete potássio e reabsorva sódio. Então, basicamente, esses são os dois mecanismos de ação. Os fármacos que a gente tem é a espironolactona, epleronona, amilorida e triantereno. A espironolactona, ela também é um antagonista de esteroide, por isso que ela pode ser utilizada para tratamento de espinha e de outros quadros que necessitem, né, de antagonizar um esteroide. Enfim, basicamente é isso que a gente tem de diuréticos. Espero que eu ajudei alguma coisa.